colocar de pé nesse lugar gostoso onde nós estamos aqui. Eu quero agradecer primeiro a cada um que veio aqui nessa noite, que pôde estar aqui, aqueles que não puderam, que estão ali de suas casas, que irão nos assistir depois. Agradecer imensamente pelo privilégio que nós temos de ter um lugar de adoração, um lugar de alegria, para nós aprendermos um pouco mais do Senhor. Sempre nós estamos aprendendo, né? A vida é gostosa porque nós estamos o tempo todo aprendendo. Eu tenho mais de 35 anos de construtor e eu tenho aprendido, esses dias, a semana passada eu aprendi um novo método de trabalho, né? Fui numa obra lá fazer uma visita, ensinei para o rapaz e aprendi dele um sistema que eu já estou colocando em prática ali na minha obra. E a vida é assim, nós estamos sempre aprendendo. E o culto de quinta-feira é um momento para a gente aprender a palavra do Senhor. Então, nós devemos prestar bastante atenção em cada ato do culto. É sempre motivo de aprendizagem a gente estar na presença do Senhor. Tá? Um dia ali na escola bíblica, lá na Igreja Batista, a irmã Idemê, lendo um texto lá, foi para a minha vida, sobre idolatria, né? E eu era idólatra pelo meu trabalho. E quando ela disse que citou algumas vertentes sobre a idolatria, uma delas era o trabalho. Eu descobri ali que eu era idólatra pelo meu trabalho. E a partir de então, eu curei esse mal aí da minha vida, né? Eu quero ler um texto da palavra do Senhor, lá em Atos capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29, que fala sobre a oração dos primeiros cristãos, né? Eu vou ler o versículo 23 primeiro, mas eu quero enfatizar o 29, tá? Versículo 23 de Atos, capítulo 4, diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora o versículo 29. Agora, Senhor, considere as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Percebeu? Eles estavam presos, né? E quando foram soltos, eles pediram ousadia, pediram coragem para que eles pudessem então continuar anunciando a palavra do Senhor. Eles não se acovardaram diante das ameaças. Nós temos que agir da mesma forma, não nos acovardarmos diante das dificuldades que nós enfrentamos nos dias de hoje, né? Nesse contexto eram as perseguições. Hoje nós podemos dizer que são as facilidades. O inimigo, ele entendeu que se ele facilitasse, ele conseguiria mais resultado, e tem feito isso. Nós temos uma facilidade muito grande hoje para a gente adorar a Deus, por enquanto, né? E essa facilidade tem dado um resultado contrário. As pessoas têm se afastado da casa do Senhor. Então, orar para que Deus nos capacite, nos dê ousadia e coragem para a gente enfrentar essas facilidades e estar na casa do Senhor para anunciar, né? Nós estamos aqui anunciando a palavra do Senhor. Tantas pessoas precisam de receber e colocar em prática a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar.
Senhor, obrigado, Deus, por essas vidas que aqui se encontram, Senhor. Obrigado, Deus, porque há pessoas que te amam, Senhor, e que querem estar na tua presença, Deus, e que não medem esforços, Deus, para estar na tua casa, para estarmos reunidos como irmãos, como família, para anunciar a tua palavra àqueles que precisam, Senhor. Então nos dê ousadia, nos dê coragem, Pai, para que nós não venhamos a nos acovardar diante das dificuldades e até das facilidades, Senhor, mas que nós possamos ter um coração amoroso, cheios de amor pelo Senhor, pela tua obra, Senhor. Então obrigado por cada vida que conseguiu chegar até esse lugar nessa noite. Fale conosco através da tua palavra, Deus, que nós venhamos a colocar em prática em nossas vidas. Usa o teu profeta nessa noite, Senhor, para que nós venhamos a ouvir a tua voz, colocar em prática em nossas vidas e participarmos do teu reino, Deus, e viver os milagres e as maravilhas, Deus, relativos ao teu reino, Senhor. Nós te agradecemos no nome do teu filho Jesus. Perdoa os nossos pecados. Nós já aproveitamos e colocamos os pedidos de oração nas tuas mãos. Ó Deus, a Vera, Senhor Deus, que se encontra ali internada, Deus, em estado complicado, Senhor Deus, o Senhor esteja cuidando daquela vida, Deus, fazendo o melhor sobre aquela vida, Senhor. Ó Deus, as demais vidas também que passam por enfermidades, por adversidades, por desânimo, Senhor, o Senhor esteja levantando o teu povo, Senhor, e que dê realmente ousadia e coragem para anunciar a tua palavra, Senhor. Obrigado pelos milagres, obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos no nome do teu filho Jesus. Amém e amém. Necessita ser mudado, Senhor,
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, oh, necessita mais de ti, necessita mais de ti, oh, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Possamos deixar Ele nos usar esta noite. Que possamos sentir o Teu agir em nossas vidas. Possamos abrir o nosso entendimento para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer esta noite. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me
Eis aqui a minha vida, ouça-me. Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Fazer uma oração de gratidão a Deus. Deus, Ele cuida das nossas vidas, nos mínimos detalhes. Deus é maravilhoso quando nós conhecemos esse Deus poderoso. Em todas as áreas, nós nos apaixonamos por Ele. Eu quero expressar minha gratidão a Deus. Nós temos vivido milagres do Senhor em nossas vidas. Nós estarmos vivos já é um grande milagre. Nós estarmos respirando já é um grande milagre. Mas Deus, Ele realiza situações. Nós estamos construindo ali e nós temos vivido milagres do Senhor, uma construção grande, como eu tenho dito. E Deus tem cuidado dos detalhes. É interessante, quem a gente vive, né? Nós estamos preparando a fachada da obra lá. E ontem eu falei pro Juninho pra gente fazer um detalhezinho ali, né? Ficaria mais bonito. E hoje a gente ia preparar esse detalhezinho, né? Que é uma descidinha assim de concreto. E a gente ia ter que preparar a caixinha lá, um negócio que ia para fazer o trabalho lá, né? E quando eu chego lá na minha obra hoje de manhã, tinha bem na porta do container nosso lá uma caixinha igualzinho que a gente estava precisando. Eu tirei foto na hora, mandei pro Juninho lá. Tem um rapaz que dorme lá na obra, né? Ele está sem local para dormir, ele dorme lá. E ele recolhe essas coisas aí na rua, né? Que ele acha esses achados aí, ele recolhe. E ele deixou, estava bem na porta do container lá, uma caixinha, igual a gente estava precisando lá. Aí, imediatamente eu já pedi para ele, né? E já guardei, já preparei, a gente vai colocar lá no local. Já vamos ter o trabalho de... as medidas certinho, ver como que é o negócio, né? É gostoso a gente viver esses milagres do Senhor. E a caixinha, eu tirei até foto, mandei pro Juninho ali. Eu ia trazer pra gente mostrar aqui, mas aí acabei esquecendo. Mas é uma caixa igual a gente precisava, nas medidas que nós iríamos precisar. Madeirinha prontinha já, como a gente precisa lá, da forma que a gente precisa lá, né? Onde tem essas portas de guarda-roupa, essas coisas. Se você estiver trocando guarda-roupa aí, não jogue fora, tá? Me ligue que eu busco, a gente usa na obra lá. Fica legal. E aí eu já trouxe para casa. E não só isso, né? A gente ia ter que forrar a base lá com plástico também. E o vidraceiro foi instalar as janelas lá. Ele levou vários plásticos também na medida certinha. Tá no meu carro os plásticos ali. E a gente então já tem o plástico certinho e a caixinha. Facilitou bastante o nosso trabalho ali. Então, Deus é maravilhoso, irmãos. Vale a pena nós confiarmos nele. Vale a pena nós estarmos na presença de Deus. É um Deus de milagres. Realmente, Deus, Ele não nos desampara em momento algum da nossa vida. Basta nós confiarmos nele, basta nós nos entregarmos a Ele, basta nós investirmos tempo, como nós estamos fazendo aqui nesse momento. Investindo o nosso tempo, aprendendo com o Senhor. O trabalho em Deus não será em vão. É a palavra de Deus que garante. Então vale a pena cada vez mais você soltar o seu freio de mão aí, né? Às vezes a gente anda com o freio de mão espiritual puxado. Então solte o freio de mão, deixa Deus conduzir a sua vida aí, que Ele vai cuidar dos mínimos, dos grandes e dos pequenos detalhes, né? Esse detalhe é um pequeno detalhe, né? Como lá na obra, né?
A gente poderia fazer ela reta, né, Juninho? Mas eu falei, Juninho, vamos fazer um pequeno detalhe aqui para ficar mais bonito ainda. E vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai ficar... O que Deus fez? Já preparou aquele detalhe que nós pensamos para ficar bonita a obra dele. Então, vale a pena servir a esse Deus maravilhoso que nós servimos, amém? Então vamos orar, agradecer a Deus. Queria chamar a irmã Marisa para estar orando, agradecendo ao Senhor por esse Deus tão maravilhoso, esse Deus rico em detalhes, né? Às vezes a gente fica pensando, pastor conta direto experiência, não é porque eu sou pastor, tá, gente? Cada um de nós temos as nossas experiências com o Senhor. Eu sei que você tem as suas. E cada um de nós, Deus, ele nos olha iguais, né? Então, se entrega cada vez mais, busca a Deus em oração, dedica tempo ao Senhor, né? As pessoas têm dedicado tão pouco tempo para Deus. Então, a gente conhece Deus de intimidade, de estar com Ele, estar na presença dEle, em oração, em trabalho, em investimento, assim que a gente conhece Deus. E aí nós, com certeza, cada um de nós iremos viver os milagres do Senhor em nossas vidas, amém? Vamos nos colocar de pé mais uma vezinha e vamos orar, agradecer a Deus. Amém, glórias a Deus. Graça e paz, igreja. Somos gratos a Deus, é momento de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? E eu quero agradecer a Deus por estar bem, por estar de pé, porque até aqui Ele tem me sustentado, Ele tem nos abençoado, né? Quantas coisas acontecem nas nossas vidas e às vezes nós achamos que perdemos o controle. Aí é o momento em que nós devemos entregar nas mãos do Senhor e não só entregar, mas também confiar, né? E é o que é o mais difícil para o ser humano é esperar, é saber esperar o tempo de Deus, a maneira de Deus, né? Porque muitas vezes tudo nós queremos do nosso tempo e do nosso jeito. E até às vezes programamos algo que achamos que Deus vai fazer do jeito que nós queremos. E a gente vai aprendendo com Deus, como o pastor disse, a gente está sempre aprendendo. E coisa boa é quando a gente aprende na palavra do Senhor, né? E é muito bom a gente saber que Deus está conosco em todo o tempo. Ele jamais desampara os seus, né? E nesse início de semana eu estive com uma crise de enxaqueca e sem saber de onde veio, que tem coisas que acontecem que a gente não sabe por que acontece. Mas eu sei que nada é por acaso, né? E aos poucos, eu sempre orando, claro, às vezes você toma um remedinho achando que vai sarar, mas às vezes é porque você precisa se lançar nas mãos do Senhor e confiar. Mas graças a Deus, segunda-feira eu passei ruim, segunda e terça foi 2 noites terríveis para dormir, mas o Senhor me sustentou, me abençoou, me segurou e me curou. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. Hoje já de manhã amanheci muito bem, consegui dormir bem a noite passada e tive um dia maravilhoso. Então sempre feliz, sempre louvando a Deus, porque a cada dia que eu passo por algum momento difícil, no momento seguinte eu passo o dia inteiro louvando a Deus, louvando em gratidão a Deus, que até aqui tem nos abençoado. Então vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E eu quero que os irmãos estejam orando, que o Kleber está vindo de Naviraí, que ele está trabalhando lá já há 1 mês e pouco. E ele ia sair de lá, era 7 horas, ele não tinha saído ainda. E como choveu, né, a estrada fica difícil, mas nós cremos no Deus que nós servimos, né, que é o nosso escudo, a nossa proteção. E com certeza ele chegará aqui em paz, porque Deus está no controle de tudo. Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu santo e soberano nome, que até aqui tem nos sustentado, Senhor, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Muito grandes são as suas bênçãos para com o teu povo, Pai. Embora não sejamos merecedores, mas o Senhor tem cuidado de nós. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graça, Senhor, pelo dom da vida, pelo dom do amor. Te damos graça pela sua provisão, Senhor, nas nossas necessidades.
Te damos graça por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Por o Senhor ter iluminado os nossos caminhos, ter nos sustentado nas suas fortes mãos. Papai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo, Pai. Pelos livramentos visíveis e invisíveis, Pai. Pelo seu cuidado soberano sobre a tua igreja até os confins da terra, Senhor. Que tem passado por dias difíceis, Pai. Mas nós sabemos que tudo tem um propósito e que o Senhor está na direção de tudo, Pai. Todo o poder pertence a Ti nos céus e na terra. Deus de infinito poder e bondade, somos gratos, Pai, pela vida, pelo dia de hoje, Pai. E apresenta em Tuas mãos a vida da irmã Denise, que nesse dia pediu oração, Pai. O Senhor sabe o que ela tem passado. Que as Suas mãos poderosas estejam sobre a vida da Tua filha, Pai. Concedendo, Pai Santo, o desejo do coração dela, Senhor. Abençoa todos aqueles que se encontram enfermos, todos aqueles que clamam a Ti por socorro, Pai, pois o Senhor é o Deus que sara. Oh, Papai, em nome do Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela saúde do Teu povo, por cada vida que aqui se faz presente nesta noite, por tudo aquilo que temos vivido, Pai, na direção do Teu Santo Espírito. Deus de infinito poder e bondade, abençoa poderosamente este ministério, Senhor. Continua abençoando, ungindo, Senhor, a cada vida que tem se disposto, Senhor, a estar fazendo a Tua obra conforme o Teu querer. Que o Teu Santo Espírito esteja na direção de tudo, Senhor, conduzido a tudo, Pai, conforme a Tua vontade, pois a obra é Tua, Senhor, e Teu é o poder, a glória e a honra para todo sempre. Deus de amor e bondade, sê conosco em tudo, Pai. É o que Te pedimos nesta noite, Te louvamos e Te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Vamos estar adorando ao Senhor, todos juntos com esse louvor que acredito que todos nós conhecemos. É um louvor antigo, mas muito lindo essa letra. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz,
as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Amém. Nós aguardamos esse grande dia. Aleluia. Amém. O pastor Júnior está com a palavra. Glória a Deus. Essas são as promessas do Senhor para as nossas vidas. Essas são as verdadeiras promessas para as nossas vidas. Avisando que a Samara, quem nos assiste aqui de repente não sabe, a Samara está fazendo um curso no Instituto Federal de 2 meses e pouco ali, então ela vai ficar afastada aí nas quintas-feiras durante aí esse período aí de uns 2 meses. A gente estava já acostumado com ela aqui, mas ela vai estar ali. Vamos orar pela vida do pastor Júnior. Senhor nosso Deus, obrigado já pelo que nós fizemos, pelos louvores que o Senhor proporcionou às nossas vidas. Agora usa a vida do teu filho, Deus, com autoridade do Senhor sobre a vida dele, Senhor Deus. Toma a vida dele de uma forma especial e nós sejamos abençoados pelo poder da tua palavra, Senhor. Oramos no nome do teu filho Jesus. Amém. Glória a Deus, graça e paz, igreja. Boa noite para você que está em casa, onde você estiver. Às vezes já até assistindo a gravação desse culto. Quero estar te convidando para estar abrindo a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 16. Vou começar a ler aqui pelo verso 17. Atos 16, 17. Atos 16, 17 fala assim: Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação.
E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele naquele mesmo instante saiu. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós romanos não é lícito acatar e tampouco praticar. Então uma multidão unânime os atacou e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão e, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda a atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto, tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram, e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou a sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. E em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhe: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Amém? Essa é uma das histórias mais conhecidas, mais cantadas e mais pregadas. Mas, por um outro lado, também é uma das histórias que sempre fica um pedaço faltando, né? A gente percebe que normalmente as pessoas elas se prestam a falar daquilo que as pessoas têm o interesse. E não é que não seja uma verdade ou que a mensagem que está sendo pregada seja falsa. Porque a mensagem é verdadeira. As pessoas pregam a respeito de Paulo e Silas na prisão, que começam a louvar o Senhor, e através da sua adoração acontece um terremoto e as cadeias são quebradas. Exatamente o que acontece. Só que não é só isso que acontece. E assim como o pastor começou falando aqui, nosso interesse, principalmente no dia de hoje, é que nós viemos a trazer um ensinamento a respeito da palavra. E quando nós analisamos essa passagem por inteiro, nós logo percebemos que o interesse do narrador é muito além de falar a respeito de um terremoto, né? A gente percebe que Lucas ele vai narrando o livro de Atos e a história não acaba ali, aconteceu um terremoto e tal, e está todo mundo liberado. Não é assim que acontece. Essa é a forma como a gente pega a lição e aplica nas nossas vidas, né? Eu vou adorar e Deus vai fazer as cadeias se quebrarem e tal, e dá-lhe coisa e dá-lhe. Só que a intenção do locutor ao trazer essa narração aqui, ela é muito para além disso. A intenção que Deus ele tem de trazer para os nossos corações é de algo que traz uma mudança muito mais verdadeira e muito mais intensa do que o simples fato de você sair da onde você está preso. E é interessante que eu falei há algum tempo aqui a respeito de quando o espiritual toca o natural, e a gente acaba de ver aqui isso expresso nessa passagem, né? Quando o espiritual ele toca o natural, a supremacia de Deus ela se torna revelada. Nós acabamos de ler aqui uma história onde Paulo e Silas eles foram pegos e presos e condenados injustamente. Eles não participaram de nenhum julgamento, eles simplesmente foram condenados, açoitados, já recebendo toda a sentença ali, como se eles estivessem já condenados, sem passar por juízo nenhum. Só que, ao tempo em que na lei dos homens houve toda essa falha, o que é muito comum de se acontecer, a gente percebe que a lei de Deus ela não falha. E quando eu falo para você que quando o natural,
o espiritual toca o natural, a supremacia de Deus ela aparece. Eu estou falando a respeito de cárceres se abrindo de uma forma totalmente miraculosa através de um terremoto. Né? Através de um terremoto poderia acontecer qualquer coisa. Poderia derrubar toda a penitenciária. Né? Poderia matar pessoas, inclusive. Mas os cárceres se abriram. E o interessante é que não se abriu simplesmente a cela onde estava Paulo e Silas, mas se abriram todas as celas. Todas as celas caíram ali naquele lugar. E é interessante a gente perceber que esse carcereiro, que é essa terceira pessoa que está envolvida nessa história toda, ele tinha recebido um comissionamento específico com relação a Paulo e Silas. E os magistrados falaram para eles, você cuida, mas de uma forma toda especial desses dois aqui, viu? E ele teve um cuidado tão especial que ele não colocou Paulo e Silas na prisão comum das outras pessoas. Ele colocou no cárcere interior e ele ainda prendeu eles como escravos, com os pés e as mãos presos no tronco. Só que a palavra de Deus diz que quando acontece todo essa reviravolta, esse carcereiro é pego dormindo. Ele não estava tão atento assim conforme tinha sido ordenado para ele. Ele estava dormindo e ele acordou no susto. E nós precisamos entender que, à medida que essa história se desenrola, nós percebemos um comportamento que é meio que estranho para nós. Né? Porque Paulo e Silas, eles estavam fazendo a obra de Deus. Eles estavam pregando o evangelho e tal, e desenvolvendo a sua missão, quando eles são presos injustamente. E a gente podia falar que aqui colocou-se um fim, né, a missão foi por água abaixo. Né? Pegaram a gente aqui, agora a gente não tem para onde sair, não tem como escapar. Só que uma das coisas que fica patente, né, nessa história toda, não é a respeito daquilo que eles faziam, era a respeito daquilo que eles carregavam dentro de si. Porque eles estavam muito mais interessados em ser aquilo que eles proclamavam do que em simplesmente falar para as pessoas o que elas deveriam ser. Tanto é que a adoração deles não foi interrompida por causa da cadeia, não foi interrompida por causa da surra que eles levaram, não foi interrompida pelo fato deles terem sido julgados de uma forma errônea, injusta. A adoração deles continuou de uma forma como se nada estivesse acontecendo. Como se ele estivesse no quarto da casa dele orando, ou como se ele estivesse num culto na igreja dele cantando. A adoração não foi interrompida pela circunstância. E aqui eu tenho a primeira coisa que eu gostaria de estar trazendo para você. Ainda não inventaram cadeias para prender homens livres. Ainda não inventaram cadeias que prendam homens livres. Aqueles homens, eles deixaram todos estarrecidos porque as pessoas não conseguiam entender o que estava acontecendo. Não faz sentido. Para qualquer pessoa, para qualquer ser humano comum, normal, era para a pessoa estar blasfemando, era para a pessoa estar bravo, clamando por justiça. Mas muito pelo contrário, eles se colocam totalmente à mercê, à disposição da vontade de Deus. Eles poderiam estar fazendo exatamente o oposto disso, né? Nossa, eu estou fazendo a obra de Deus e ao invés de Deus me ajudar, olha a situação que eu me encontro. Mais uma vez, a gente cai naquela história que eu sempre falo para vocês a respeito do tipo de evangelho que nós vivemos nos nossos dias de hoje, em comparação com o evangelho que eles viviam na época dos Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva. Um evangelho que desprezava a dor e que não se importava com os problemas que eles passavam, com os problemas que eles enfrentavam. Isso não diminuía a fé deles. Muito pelo contrário, fazia com que eles fizessem aquilo que o pastor William leu aqui no começo do culto. Eles oravam e falavam: Deus, agora me dá mais força, mais ousadia, para a gente ir mais longe ainda do que a gente já foi. Eles não se deixavam ser abatidos por isso. E aqui a gente começa a perceber uma diferença, né, de perspectivas. Porque ao tempo em que Paulo e Silas, eles estão presos, a gente percebe um carcereiro pro lado de fora das grades que ele está totalmente perdido. E aqui existe uma frase que as pessoas falam que a maior prisão que existe são as cadeias da mente. Porque por mais que a pessoa ela esteja livre, se ela estiver presa dentro da sua própria mente, então não importa a questão ambiental, não importa a questão geográfica para ela.
ela está presa, pronto e acabou. Porque se na mente dela ela está, é isso que importa. É a maior prisão humana e ela não tem grades. É a própria pessoa que se sujeita a si mesmo, às suas crenças, aos seus medos, às suas dúvidas, e que faz com que impeça que ela possa viver o máximo que ela poderia estar vivendo. E a gente percebe que está aí uma coisa que não tinha na vida de Paulo e Silas. Eles eram pessoas totalmente desprendidos da situação. Nem parece que eles estavam dentro de uma cadeia. Nem parece que eles estavam com as mãos e com os pés presos ali dentro daquela cadeia, para piorar. Nem parece que eles estavam doloridos da surra que eles levaram. Nem parece que eles estavam com o ego ferido pelo fato deles estarem sendo injustiçados. Isso tudo não faz sentido pra gente. Não faz sentido. Só que por um outro lado, a gente vê um homem lá do lado de fora, que ele está prestes a tirar a própria vida dele. E ele não passou por nada daquilo que Paulo e Silas passaram. Ele simplesmente teve a sua função descumprida por algo que nem era responsabilidade dele. Ele não tinha culpa a respeito de um fenômeno da natureza. Quem sabia que ia acontecer um terremoto naquele dia? Mas ele se sentiu na obrigação pela vida daquelas pessoas que estavam soltas naquele momento. E a lei naquela época era olho por olho e dente por dente. Se eu permitisse que que algum preso ele se soltasse, que ele escapasse, eu tinha que pagar com a minha própria vida. E ele já foi logo cumprindo a sua obrigação militar. E nós percebemos que o fato de Paulo e Silas terem tido todo esse comportamento diferenciado é o que fez essa diferença na maneira como tudo discorreu nessa história. O Spurgeon ele tem uma frase que ele fala que ou nós somos, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Isso fala muito a respeito do que a gente está fazendo no 100% do nosso tempo. Na hora que a gente não está aqui pregando, na hora que a gente não está aqui orando, adorando, o que a gente está fazendo? Como que nós temos desenvolvido a nossa missão? Porque em nenhum momento você vai encontrar Paulo e Silas pregando para esse homem antes disso. Em nenhum momento você vai encontrar Paulo e Silas falando, vocês têm que aceitar Jesus, vocês vão para o inferno, não sei o quê. Você não vai encontrar nada disso. Só que as pessoas elas estavam todas estarrecidas pelo comportamento diferenciado que aqueles presos tinham. Tinha alguma coisa que era muito estranha neles pelo fato de que eles estavam dispostos a passar por aquilo como se fosse preciso passar por aquilo. Eles estavam abrindo mão da liberdade deles, se fosse preciso, para que o nome de Jesus continuasse sendo pregado. Em outras palavras, era isso que estava acontecendo. É tipo, esses caras eles são tão doidos que eles não negam o nome do Deus deles e eles continuam com a mesma prática que eles tinham lá fora, aqui dentro, entendendo que aquilo que eles carregam é maior do que a sua própria liberdade. Que aquilo que eles carregam é maior do que o que as pessoas elas podem pensar, do que o que o sistema pode tentar oprimir. O que eles carregam vai para além disso. Não existe ninguém que consiga sufocá-los. Porque eles falam assim, porque se você me matar, então é Cristo para mim, né? Eu estou no lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. Então o que eu faço com um cara desse? Como é que eu abafo uma voz de uma pessoa dessa? Porque ele fala que se eu morrer, eu estou no lucro. Então ele não teme a morte, ele não teme a vida, ele não teme nada. Como é que faz uma pessoa dessa parar de ser o que ele é? Aquelas pessoas olhavam e o simples fato da maneira como eles se comportavam já falava tudo. As pessoas falavam, o Deus que esses caras servem deve ser extraordinário. Não é possível que uma relação tão devota dessa seja de um Deus de pedra. Ou de um Deus que a gente está acostumado a servir por aqui. Então é uma coisa que é muito diferente. Porque não é simplesmente uma obrigação. Não é um serviço de obrigação. Porque se fosse um serviço por obrigação, teria limites. E aí podia ser que eles falassem, Deus, fiz até onde deu, agora estou aqui dentro preso, não tem mais o que fazer. Mas a gente percebe que não tinha limites. A vida deles era uma vida de adoração. O que faz o terremoto acontecer, o que faz as prisões se abrirem, não é você cantar uma música bonita. O que faz as prisões se abrirem é você ter uma vida de adoração. O que faz de você um adorador não é você ser um bom cantor,
É você ter uma vida de adoração. É a sua vida cantar para Deus em todas as coisas em que você faz. A palavra de Deus fala: quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E era isso que eles faziam. Era isso que eles estavam fazendo naquele momento. Eles estavam denunciando o amor que eles tinham por Deus, independente da situação. E quanto mais a situação ficava pior, mais eles sentiam que eles estavam expressando de uma maneira mais intensa o amor que eles tinham por Deus. Era numa época onde as pessoas, elas se sentiam como se fosse prazeroso você dizer que você é um mártir, que você morreu pelo nome de Cristo. Porque Jesus já falava: bem-aventurados sois vós, quando perseguindo vocês, falarem injúrias por causa do meu nome. Então, para ele, ser um mártir era a coisa mais extraordinária, a melhor forma que podia ser de morrer. A ponto de que quando foram crucificar a Pedro, eles falaram: eu vou crucificar você do mesmo jeito que o seu Senhor morreu. Já que você ama tanto o seu Senhor, você vai morrer do jeito que ele morreu. Ele falou: não, mas eu não sou digno de morrer igual ele morreu. Me crucifica de ponta cabeça, então. O problema não é morrer. O problema é que eu não tenho nem a dignidade para morrer da mesma forma que ele morreu. Você entende o nível, a intensidade desse amor? Desse relacionamento? E eu não sei quanto a você, mas me constrange e me deixa envergonhado com relação ao tipo de vida que eu vivo e o tipo de cristianismo que eu sou dotado. Que me faz muitas das vezes ficar pensando a respeito da minha liberdade, a respeito dos meus objetivos, das minhas propriedades. Sendo que no fim das contas nada disso tem valor. Né? Paulo, ele chega num nível tão alto no conhecimento de Cristo, onde ele fala: eu considero como esterco tudo aquilo que eu tenho como conhecimento depois do conhecimento de Cristo. Depois que eu conheci a Cristo, eu percebi que tudo aquilo que eu corri a vida inteira atrás, Salomão, ele tinha razão, era totalmente correr atrás do vento. Era um desperdício de tempo, no fim das contas. O mais importante de tudo isso, dessa mensagem que esses dois apóstolos eles traziam, era o testemunho de vida que eles tinham. As pessoas, elas não se importavam tanto com aquilo que eles estavam falando, como elas se importavam com aquilo que eles estavam fazendo. Porque aquilo que eles estavam fazendo falava mais alto do que aquilo que eles estavam falando. Uma vida de testemunho, a ponto de que quando aconteceu todo o fato, eles não precisaram falar pro carcereiro: ó, vem aqui aceitar Jesus, vou fazer uma oração por você. O carcereiro percebeu, através da conduta deles, que tinha alguma coisa neles que ele precisava. Foi o carcereiro que se achegou a eles, que chamou eles para fora e falou: vem aqui, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O cara que estava agora há pouco querendo se matar, agora está perguntando o que ele faz para ter a vida eterna. É a respeito disso daqui que a gente está falando. A gente está falando a respeito de transformação de vida. A gente está falando a respeito de pessoas que estão num momento morrendo e de repente agora querendo viver. O que eu faço para ter essa vida eterna? Dessas músicas aí que vocês cantam. O que eu faço para viver essa satisfação de vida, esse contentamento apesar da circunstância, de uma tal forma que não dá para compreender? O que eu faço para viver essa paz que vocês exalam, que está para além do entendimento humano? Como que eu faço para ser igual a vocês são? Era isso que o carcereiro estava buscando no meio de toda essa escuridão que ele vivia. E é interessante que nos momentos de decisão é que a gente vai descobrir se o discurso que a gente tanto prega, ele é aprovado ou não é. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar muito bonito na hora que está tudo legal. Mas o problema é na hora que as coisas apertam. Será que eu vou validar aquilo que eu tanto falo? Será que eu vou agir de acordo com aquilo que eu falo para as pessoas agirem? Ou será que diante da circunstância eu vou mudar e eu vou expressar quem eu sou de verdade? Eu vou colocar para fora aquele meu eu negativo, aquele meu eu que xinga, aquele meu eu que fica contrariado, que briga.
Porque é no momento da decisão que eu provo quem eu sou. Se o meu discurso é real ou se é só uma falácia. E muitas das vezes nós precisamos ser submetidos a momentos assim, para que a gente venha a ter a experiência de Pedro. Porque Pedro, ele falava a Jesus, fica sossegado, para alguém encostar a mão em você só por cima do meu cadáver. A palavra de Deus diz que Pedro negou Jesus de uma forma tão violenta que ele chegou até a praguejar. Ele falou palavrão, ele falou de tudo que você não imagina, ele falou. Ele negou bem negado da melhor maneira que ele pôde negar. Não foi simplesmente o fato de negar, falando, não conheço, não tem nada a ver com isso. Não, ele negou debaixo de promessa, digamos assim. Sabe por quê? Porque é muito fácil falar, só por cima do meu cadáver na hora que está tudo bem. Mas eu quero ver você sustentar a sua palavra na hora da decisão. Eu quero ver se a sua palavra ela é viva, se ela realmente existe dentro de você, na hora que alguém te aperta e fala, ei, fala o que você estava falando. E agora? Continua com o mesmo discurso que você estava lá, aquela hora? E agora que você está sozinho, o que você faz? E agora que seu Deus não está aqui para te salvar, o que você faz? E aí, se o seu Deus te abandonou, o que você faz? Você entende que nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber o quanto que isso que nós temos expressado é genuíno? Ou se talvez nós simplesmente estamos repetindo aquilo que a gente ouve o tempo todo? E para viver isso aqui que Paulo e Silas viveram, a primeira coisa que nós precisamos entender é discernimento. É discernimento. Sabe o que diferencia o comportamento de Paulo dos comportamentos que nós temos nos dias atuais? Não que naquela época fosse diferente, mas um dos comportamentos que você tanto percebe em relacionamentos, em qualquer situação da vida, sempre nós estamos buscando pelo equilíbrio. Então, quando a gente fala a respeito de se relacionar, a gente sempre está falando a respeito de uma troca, onde envolve uma entrega e envolve um recebimento. Só que sabe-se lá por quê? Em alguns momentos da vida a gente resolve entregar mais do que aquilo que precisa. Talvez achando que a gente vai ser validado, talvez achando que se a gente fizer mais as pessoas vão olhar mais pra gente, a gente vai ganhar uma estrelinha, seja lá por qual for o motivo. Todos nós em algum momento a gente percebe que a gente está entregando mais do que devia. E ninguém mandou a gente entregar. Nós achamos por algum motivo que a gente devia fazer aquilo. Sabe qual que é o fim dessa pessoa que sai do equilíbrio para uma desses extremos? O fim dela é juízo, é julgamento. Toda pessoa que entrega demais, ela termina falando, eu fiz de tudo por vocês. Eu paguei tudo e vocês não pagavam nada. Eu que carregava aquela igreja nas costas. Tudo era eu que fazia e não sei o quê. O final de toda pessoa que entrega demais é juízo. A culpa, ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém mandou ela entregar demais. Mas por algum motivo ela achou que ela devia fazer isso. Entende? Qual que é o diferencial da mentalidade dessas pessoas, de Paulo e Silas? Porque você fala, Júnior, eles entregavam tudo. Eles entregavam tudo. Sabe, eles viviam literalmente a palavra de Deus que fala, aquele que quer vir após mim, pega a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo e me siga. Eles negavam a si mesmo literalmente. Qual que é a diferença desses apóstolos que se negavam a si mesmo para fazer a obra de Deus e dessas pessoas que entregam demais e depois se arrependem daquilo que elas fizeram? Depois ficam feridas por aquilo que elas fizeram. O diferencial é que esses apóstolos, eles tinham um entendimento a respeito do tamanho da dívida que eles tinham. Hoje nós vivemos uma época onde a gente pensa que a gente tem algum merecimento. Não, eu não mereço passar por isso. Não, eu não, qualquer um, eu não deveria passar por isso, né? Qualquer pessoa pode
acontecer, mas quando acontece comigo, nossa, comigo não devia ter acontecido. Aqueles homens, eles tinham um entendimento de que todos pecaram e destituídos foram do reino de Deus. Em outras palavras, se alguém falasse para ele assim, eu não mereço isso, eu não mereço esse sofrimento, eu não mereço essa vida, eu não mereço estar passando pelo que eu estou passando, eles falariam assim para você, o que você merece é a morte. É isso que você merece. É isso que cada um de nós merecemos. Mas eles entendiam que independente daquilo que eles fizessem, eles nunca conseguiriam pagar aquilo que Cristo fez. Então o seu comportamento, por mais que eles estivessem passando por uma opressão, por mais que eles estivessem sofrendo, eles falavam, Jesus sofreu até a morte por causa de mim. Porque eu não sofreria por causa dele. Ele me amou primeiro, quando eu era o seu inimigo. Por que eu não o amaria agora através do meu comportamento? Existia uma paga que nunca seria contentada. Eles estavam dispostos a dar a própria vida porque eles entendiam que Jesus deu a vida para eles quando eles eram mortos, quando eles não tinham vida. Sem ter motivos para fazer isso, ele o fez. É por isso que eles não partiam dessa parte do equilíbrio para o desequilíbrio. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo e eles estavam dispostos a tudo para isso. Entende? Não era a respeito deles. Eu preciso impressionar a Deus. Não, nada que eu fizer vai impressionar a Deus. Eu preciso ser o melhor dos discípulos, o que fez o feito mais extraordinário. Pode fazer o que você quiser. Nada que nós fizermos se compara a um Deus que se humilhou, se fez homem e se fazendo homem, morreu em morte de cruz. Nada que eu fizer vai se comparar ao sacrifício que ele fez por mim. É isso que muda tudo nessa história. Porque quando as cadeias se abrem, a gente chega na hora da decisão. Enquanto estavam louvando, enquanto estava todo esse ambiente, estava ok. Estava tudo comum. Isso é uma coisa que aconteceu várias vezes na vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Aconteceu com frequência. Aconteceu com Pedro quando o anjo foi lá para libertar ele. Aconteceu com outros apóstolos da mesma forma. Estava tudo ok. Ele se mantendo constante ali, independente da circunstância, independente da situação. É tipo aquela história de Sadraque, Mesaque e Abednego diante da fornalha. E aí, vocês vão negar o seu Deus ou vocês vão ir para o fogo? Se ele quiser nos salvar, ele vai nos salvar do fogo. Mas se ele também não quiser, nós continuamos servindo a ele. E se vocês ficarem cantando aí dentro dessa cela aí, e Deus nunca libertar vocês, a gente vai continuar servindo a ele. Porque nós entregamos a nossa vida. A partir do momento em que nós falamos que ele é nosso Senhor e Salvador, nós entregamos a nossa vida na mão dele. E eu estou totalmente no seu controle. Ele me assiste aqui onde eu estou. E se ele achar que eu preciso passar um tempo aqui, sabe-se lá por qual motivo, eu vou respeitar a decisão dele. Porque ele sabe o que é melhor para mim. Você tem noção de uma coisa dessa? Você tem noção do que é viver para Deus dessa forma? A hora da decisão ela acontece quando as cadeias elas se abrem. Porque agora a gente percebe se há discernimento ou não. Porque se não houvesse discernimento, eles falariam, a gente orou, Deus atendeu ao nosso clamor e ele deu liberdade. Vamos embora. Talvez Silas, que era mais novinho do que Paulo, falou, Paulo, vamos cair fora. Deus abriu as portas para a gente ir embora. Só que Paulo, ele grita para o carcereiro, fica sossegado que a gente está tudo aqui. Ninguém vai embora. Ninguém vai embora. Se eles quiserem, eles vão vir para nos libertar, mas ninguém vai embora hoje aqui.
Por mais que as cadeias tenham se aberto. O sobrenatural de Deus, ele acontece naquele lugar, mas o que mais chama a atenção é o comportamento dessas pessoas. O como que essas pessoas estavam enraizadas em Deus de uma tal forma que elas não se contaminariam, que elas não se deixariam ser modificadas pela situação. É disso aqui que a gente está falando. A constância que fala a respeito da missão. O senso de identidade que não permite que eles sejam moldados pelo que está acontecendo. E a pergunta que fica para nós mesmos respondermos, né? Como que nós estaríamos diante de uma situação como essa? Será que nós estaríamos mais preocupados com a nossa própria liberdade? Ou nós estaríamos mais preocupados com a vida de uma pessoa que está prestes a acabar ali naquele momento? Porque eles respiravam a obra de Deus de uma tal forma que eles não perdiam a oportunidade. Eles entendiam que mais do que a liberdade que eles almejavam, tinha uma pessoa ali que estava prestes a perder a sua própria vida. E eles podiam fazer com que essa vida fosse achada naquele momento. Então é a respeito disso que a gente está falando, a respeito dessa contrariedade que a gente vive todo santo dia. Nós precisamos somar essa liberdade com a maturidade que vem de Deus. Porque se nós tivermos liberdade, mas nós não tivermos maturidade, nós acabamos interpretando as coisas erradas, discernindo as coisas da forma que a gente acha, só porque a gente viu, eu acho que é isso, então vamos fazer. Mas quando você está alinhado com Deus, você não precisa nem Deus me manda um sinal, eu não preciso de um sinal. Eu sei exatamente o que Deus está querendo. Eu gostaria que você ficasse de pé. O que diferenciava a vida desses homens para os demais é que a palavra de Deus ela fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe mais o que possa te prender. Só que Paulo ele também ele vai dar um aviso. E ele fala: agora que vocês conheceram a liberdade, não se submetam de novo a se tornarem cativos. Por mais que o Filho tenha nos libertado, nós mesmos é quem temos a capacidade de nos aprisionar de novo. É só eu quem tenho essa capacidade. Ninguém consegue me prender, a não ser que eu me permita. Feche seus olhos aí. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, pela Sua vida, pela Sua graça, pelo Seu amor, pela maneira como o Senhor tem nos encontrado, pela maneira como o Senhor tem nos constrangido. Eu Te peço, Deus, que o Senhor esteja entrando na vida de cada uma dessas pessoas, que o Senhor, Pai amado, esteja entrando no íntimo do coração, esteja quebrando, Pai amado, toda a algema, toda a amarra, tudo aquilo que tem prendido essas pessoas no medo, na dúvida, que tem impedido essas pessoas de irem mais além, de viverem aquilo que o Senhor escreveu para elas viverem. Eu Te peço, Deus, que o Senhor esteja manifestando, Pai amado, o Seu sobrenatural sobre essas vidas. Que o Senhor venha atrair-nos, ó Deus, para o centro da Sua vontade. Que a cada dia mais nós possamos viver, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós não venhamos a se permitir, ó Pai, ser presos novamente em sofismas, em crenças, em situações desnecessárias, ó Pai, que não trazem nenhum benefício para a nossa vida e que mais fazem nos afastar de Ti. Eu Te peço, Deus, que através da Sua palavra o Senhor venha, Pai, trazer libertação. Eu Te peço, Deus, que o Senhor esteja entrando, Pai amado, na vida de cada uma dessas pessoas, tantas que estão presencialmente aqui como essas que nos assistem. Que o Senhor, Pai amado, esteja invadindo todo esse ambiente, mudando essa atmosfera, Deus, para que essas pessoas elas possam viver, ó Pai, num ambiente de glória.
Que a sua presença seja manifesta, que aonde há doença seja curada, Pai, que aonde há problema seja resolvido, que o Senhor, Pai amado, esteja usando a mão dessas pessoas, que o Senhor esteja, Pai amado, atuando aonde elas colocarem os pés, que o Senhor, Pai amado, esteja libertando as suas mentes, que o Senhor esteja impulsionando a cada um de nós, ó Pai amado, a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Deus Ele abençoe poderosamente a sua vida. E vá em paz, que Deus Ele continue falando aí ao seu coração.